Olá pessoal, saudações a todos vocês. Mais uma aula do nosso mini curso sobre mercado de Forex. Um curso conceitual preparado com todo carinho para fazer você chegar mais longe e começar o teu nível prático, começar a tua jornada, tua caminhada dentro do mercado de Forex com o pé direito, sem deixar de lado os principais conceitos do mercado. Muitos influenciadores querem ensinar o mercado de Forex, porém esquecem de passar conceitos elementares aos seus estudantes, o que acaba tornando que essa jornada se torne capenga e fazendo com que esse estudante acabe caindo diversas vezes em obstáculos que facilmente poderiam ser evitados se eles estudassem sobre os conceitos iniciais propostos pelo mercado. Então, esse curso foi elaborado em 15 módulos. É um curso que foi estruturado com o propósito de fazer você chegar mais longe. Todos os conceitos elementares estão sendo passados em sequência didática para que você entenda tudo aquilo que precisa compreender para lá na frente você poder operar com mais assertividade, com mais exatidão, com mais consciência financeira. Nós estamos agora finalizando o módulo número 4. E a aula de hoje nós vamos falar sobre eventos econômicos globais e os relatórios macroeconômicos e reuniões dos principais bancos centrais do planeta. No próximo módulo, já vamos dar início à análise técnica, que é a análise gráfica, aquilo que a maioria das pessoas tem interesse, e mais que a gente propositalmente deixou para tratar a partir do módulo 5, de forma a não prejudicar a compreensão introdutória do estudante nessa jornada do mercado de Forex. E o curso vai continuar, né? Em 15 módulos você vai ver os principais indicadores, os principais padrões gráficos e suas aplicações, os principais elementos de gestão de risco e de gestão financeira, os principais elementos da psicologia do trader, como lidar com os aspectos emocionais, como lidar com os impactos relacionados ao medo, à ganância, à ansiedade, problemática tão comum hoje em dia no mundo financeiro. Vamos também ter um módulo trabalhar estratégias de negociação de curto prazo, o chamado scalping, estratégias de negociação de longo prazo, o chamado position trading. Nós vamos ter uma introdução muito legal sobre trading automatizado, a utilização de robôs e indicadores mais complexos, ferramentas automatizadas para você melhorar a sua condição dentro do mercado. Vamos trabalhar aí testes, backtests, como trabalhar o teste de mesa normalmente feito dentro do mercado de Forex para você avaliar as suas estratégias. Vamos também trabalhar como construir um plano de médio prazo, um plano de trading e também boas práticas para que o trader profissional consiga crescer cada vez mais. Então acompanha esse curso, se inscreve no canal, utiliza a playlist criada para você divulgar esse curso gratuito para os seus amigos. Quem sabe você tem amigos e conhecidos que também gostam do mercado de Forex e que podem aproveitar esse curso introdutório para melhorar as suas práticas pessoais e crescer conosco. Vamos crescer juntos, vamos provar para o mundo que essa profissão é uma profissão legítima, uma profissão que é possível você ganhar dinheiro no mercado de maneira honesta, sem criar subterfúgios ilusórios ou armadilhas ou golpes aí, como tanto ventila na internet, né? De promessas enganosas sobre o mercado financeiro. Não, com o pé na realidade, com foco na verdade, a gente pode entender que estudando e trabalhando a técnica, você se transforma num trader profissional e pode aí vir a ganhar o seu sustento, o seu dinheiro a partir do mercado financeiro. Então, a aula de hoje são eventos econômicos globais, eventos, relatórios e reuniões dos bancos centrais dos países principais do Forex. Sempre lembrando que os meus dados de contato estão na tela, meu e-mail mediador@gmail.com e o meu Telegram @tfmlacerda, o meu usuário para você entrar em contato comigo a hora que você quiser. Uma introdução aos eventos econômicos globais. Primeiramente, vamos entender o que significa, o que pode ser classificado como um evento econômico global. Ora, como o próprio título já sugere,
Um evento econômico global é aquela situação, aquele evento que impacta a economia internacional ou a economia dos países já numa visão macroeconômica, as relações internacionais, políticas e econômicas. Então, são eventos que impactam diretamente a oferta e a demanda das moedas, no caso do mercado de Forex, né? E que são influenciadas pelo quê? Por decisões políticas, por crises econômicas, por acontecimentos globais. Então a gente tem alguns exemplos de que nos últimos anos tem atingido diretamente e manifestado um forte impacto nos aspectos relacionados ao mercado. Então, por exemplo, guerras e questões e tensões geopolíticas, como, por exemplo, uma tensão que ocorre atualmente na Europa entre Rússia e Ucrânia pode afetar o mercado financeiro. Você já se perguntou sobre isso? Você já refletiu sobre o que isso representa em termos de mercado? E o que aconteceu a partir de 2020 para frente, da pandemia, Covid, etc. E o que acontece em países no que se refere a desastres naturais, às vezes furacão, incêndios. Agora a gente está com uma situação, né, na Califórnia, incêndios, ou seja, afetando a economia da região e indiretamente afetando a economia de um país inteiro, porque querendo ou não, dependendo das proporções desses elementos, o país acaba tendo que entrar, né, em modalidades assim de gestão atípicas, como foi no caso da pandemia, por exemplo. Países decretaram estado de calamidade, estados de contenção, para que pudesse financeiramente enfrentar aquela situação. Outros elementos que a gente pode também citar como um exemplo de eventos econômicos globais, eleições presidenciais de países importantes, como agora aconteceu nos Estados Unidos, quando acontece também em países da Europa, né, da União Europeia, entre os principais e os secundários. Mudanças governamentais, e aí entram, por exemplo, políticas monetárias e todos esses elementos. Então, tudo isso, pessoal, a gente pode classificar como eventos econômicos globais, eventos, situações que vão impactar direta ou indiretamente a economia desses países. E como tal, um trader de forex que opera moeda de países deve estar atento a esses elementos para poder então fazer a sua decisão de uma maneira assertiva e equilibrada. Qual o impacto dos eventos econômicos dentro do mercado de forex? Por que eles importam tanto? Primeiro, por um motivo muito simples, eles acabam movimentando o mercado, criando oportunidades de risco e de lucro e de fechamentos e de aberturas de ordens para traders internacionais, ou seja, traders que estão trabalhando ativamente no mercado de Forex. E aqui eu cito mais alguns exemplos específicos. Por exemplo, há uns anos atrás tivemos o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do projeto União Europeia. A Inglaterra fazia parte com acordos bilaterais, né? Só que a Inglaterra nunca adotou o euro como moeda. A Inglaterra sempre teve a libra esterlina, o GBP. Então, quando a Inglaterra provocou o Brexit, né, a ação, né, o evento que ficou conhecido como Brexit, foram os acordos de cancelamento da participação da Inglaterra nos processos da União Europeia, em termos comerciais. O que aconteceu com a libra esterlina na época? Então, houveram mudanças bruscas de cotação, variações de preço para cima e para baixo, com uma volatilidade maior do que o normal. Então, todos os traders que estavam naquele momento operando a libra esterlina tiveram influência direta desse evento. Então, muito importante que o trader profissional ele fique atento a esses elementos, aquilo que está acontecendo no mundo, como uma forma dele acompanhar os acontecimentos, ter uma noção de realidade no sentido de acompanhar o que vem acontecendo no cenário mundial, porque afinal de contas, o pano de fundo da manifestação do trabalho desse trader é a economia. É justamente os acontecimentos macroeconômicos, porque ele opera o quê? Moeda, câmbio. Assim sendo, uma situação como essa impacta diretamente o seu trabalho. Vamos citar um outro exemplo, como a guerra comercial
Estados Unidos e China. Quando eu falo em guerra comercial, coloca isso entre aspas, né? A gente não está trabalhando uma ideia pejorativa da guerra como guerra bélica, armada e tal. A gente está falando de guerra comercial no sentido de provocar negociações comerciais diferenciadas e competição comercial diferenciada que pode provocar volatilidade, ou seja, diferenciação nas questões do dólar e nas questões da moeda chinesa. Por exemplo, um outro evento inegável que impactou sobremaneira os países foi a questão da pandemia. Vocês lembram de 2020 para cá, todos os processos de contenção, de alta inflacionária, de recessão global, de medidas financeiras e sociopolíticas do sentido de contenção financeira para enfrentamento dessa situação que nós vivemos. Então, os países criando fundos de reserva, fundos soberanos, construindo hospitais de campanha, fazendo compras internacionais a nível milionária em relação à parte de medicamentos, subsídios e vacinas e tal, relacionado àquilo que nós vivemos a partir da pandemia de Covid-19. Então, vejam que é inegável a importância desses eventos para a movimentação financeira e monetária desses elementos dentro do Forex. Assim sendo, pessoal, o impacto dos eventos econômicos ele pode ser mais afiado, mais incisivo ou menos incisivo, dependendo do caso, dependendo também da influência mundial desse país. Então, por exemplo, é claro que aquilo que acontece num paizinho pequenininho, sei lá num cantinho da Europa, lá pode ser que não afete tanto, porém, um país mais proeminente já vai manifestar uma influência muito mais forte. E o que eu estou dizendo aqui não é em tom pejorativo, não é querer colocar o país pequenininho como não sendo importante. Aqui nós não estamos julgando importância em termos humana, nós estamos julgando relevância em termos monetário, em termos comercial. Então é óbvio que uma situação que afeta uma Inglaterra pesa muito mais no mercado de Forex do que uma situação que afeta talvez um outro país não tão proeminente nesse sentido, tá certo? Então todos os eventos precisam ser avaliados pelo trader profissional para que ele crie na sua mente, no seu cenário, na sua visualização, aquela compreensão de trabalho. Impacto dos eventos econômicos mundiais, aqui repetir os exemplos, mas tudo bem. Importância da análise fundamentalista no Forex, então trabalhamos no vídeo passado alguns indicadores, né, comerciais. Taxa de juros, inflação, desemprego. E agora a gente amplia a situação com eventos globais, certo? Então, por exemplo, combina aquilo que nós vimos na aula passada com aquilo que nós estamos vendo agora. Né? Então, por exemplo, um país ele começa a manifestar diferenciação nos seus resultados mercadológicos e, além do que, possuem eventos que impactam diretamente a influência daquele país. Então, isso movimenta o mercado, também criando oportunidades de entrada ou de saída, de lucro, de fechamento e também, obviamente, aumentando o risco para os traders. Ao exemplo do Brexit, ao exemplo da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e exemplo da pandemia. Então, repetir os exemplos, mas são, na verdade, reflexões que nós estamos fazendo. Ok? Agora vamos falar um pouquinho dos famosos relatórios econômicos e das suas relevâncias. Primeiro, a gente viu na aula passada que esses indicadores, eles são proeminentes e praticamente o alicerce da economia dos países. Produto interno bruto, taxa de juros, taxa de desemprego, inflação, balança comercial, venda do varejo, enfim, índices inflacionários em geral, como preço ao consumidor, e muitos outros, indicadores na área da construção civil, na área de produção bélica e etc. Todos esses indicadores, eles possuem relatórios econômicos específicos. Então, o que são esses relatórios? São os documentos oficiais divulgados pelos governos ou pelas instituições financeiras que muitas vezes podem ser particulares, privadas, agências de análise e etc.,
que apresentam desempenho e aferições e comparações em relação a esses indicadores. Então, além do indicador ser divulgado na mídia e nos sites especializados, você também pode ter acesso a esses relatórios que são normalmente comentados e relatórios que são mais rebuscados sobre a realidade de qual país você está operando. Então, além desses relatórios e também dos indicadores proeminentes que a gente já mencionou, e também além dos eventos que a gente está vendo, tu tem agora as famosas reuniões de bancos centrais. E aqui a gente trabalha um pouquinho também, né, alguns exemplos aí. Então, normalmente, de forma periódica, você vai ter reuniões dos bancos centrais, tá? E dentro da periodicidade dessas reuniões, eles vão determinar as políticas monetárias de cada nação. Então, por exemplo, eu preciso conhecer o Banco Central de cada país. Então, nos Estados Unidos é o Fed, o Federal Reserve, tá? Ele define, entre outras coisas, a taxa de juros do dólar, as políticas de contenção, as políticas de gasto, né? A questão da balança comercial, a questão dos limitadores cambiais, dos acordos bilaterais nos parceiros americanos e por aí vai. Então, o Banco Central americano, que seria o Federal Reserve, ele tem uma política de participação ativa em cima dessas negociações. Vale dizer que politicamente ele é independente, ou seja, não importa qual é o governo que esteja assumindo, se é democrata ou republicano, o Banco Central vai cumprir com a sua função com o propósito de manter o dólar estável, manter a economia americana pungente e manter os Estados Unidos como líder econômico mundial. Mas eu tenho outros bancos centrais também. Banco Central Europeu, por exemplo, o BCE, ele normalmente afeta de uma maneira direta o euro. Tu tem o Banco Central do Japão, que impacta o iene, o Banco Central da Inglaterra, que impacta a libra esterlina, o Banco Central do Canadá, que impacta o CAD, o Banco Central da Austrália, que impacta o AUD, e por aí vai. Todo país possui o seu banco central. E esses bancos centrais, por lei e por rigor, né, por tradição, periodicamente fazem suas reuniões oficiais e suas divulgações oficiais. O trader profissional, ele tem acesso ao resultado dessas reuniões a partir dos sites especializados. Normalmente, as decisões mais preponderantes, as chamadas decisões-chave para a economia mundial, no que se refere àquele país específico, é justamente as reuniões que tratam de política monetária. Então, alterações na taxa de juros, programa de compra de ativos, por exemplo, muito usado no Japão e em alguns outros países, né, que utilizam, por exemplo, a questão dos títulos públicos como uma ferramenta de controle dos cofres públicos. Então, tudo isso, para quem estuda um pouquinho mais de macroeconomia, acaba percebendo a relevância e a importância dentro do mercado de Forex. Ok? Como os traders, eles acabam utilizando essas informações. Então você vai começar a praticar isso aqui conosco, não só nas dicas desse curso teórico, mas também no nosso Master Group, e aí você vai perceber como isso vai influenciar a tua tomada de decisão. Então, uma ferramenta que nós diariamente na nossa live de pré-mercado, que é uma live que ocorre todos os dias pela manhã aqui mesmo no meu canal, você pode se inscrever e tal, todos os dias, 8 horas da manhã, horário de Brasília, a gente entra ao vivo para conversar com a audiência sobre as principais notícias e os principais eventos dentro do calendário econômico, onde você vai ver as principais divulgações desses elementos que eu estou falando. E tu tem a análise das notícias feita em tempo real por nós. E aí é claro que existem aí diversas opiniões a nível mundial. Não existe uma unanimidade, porém, você pode perceber que as boas práticas de análise vão trazer uma avaliação de impacto no curto prazo. Quer dizer, se você sabe que um evento mundial, evento global está ocorrendo naquele momento, seja uma eleição, seja uma guerra, seja uma reunião importante de Banco Central, ou seja, tudo isso que a gente está falando, você vai entender que a tua operação tem que levar em consideração isso com a máxima cautela para você evitar os erros. Então, as estratégias comuns é operar com base nessa reação imediata desses elementos.
Então, a maior parte dos traders, diria, chutaria, né? Que acima de 90% dos traders gostam ou operam dentro do estilo de curto prazo, o estilo de scalper, aqueles que utilizam os gráficos de H1 para baixo, 15 minutos, 5 minutos, e operam com tiros curtos, com alvos rápidos definidos, para fazer a operação, botar o dinheiro no bolso e sair. Esse tipo de trader deve levar em consideração que esses elementos fundamentalistas aqui acabam impactando de sobremaneira esse imediato teor do mercado, né? Então eles procuram fazer posicionamentos antecipados, sejam rápidos, médios ou longos, baseado nas previsões econômicas. Sites que não podem faltar na tua lista. Então, assim como na aula passada a gente indicou algumas sugestões de site, eu gostaria de indicar aqui também alguns, tá? Eu coloquei aqui 3, mas na verdade eu vou mostrar 4. Faltou digitar um aqui. São sites que eu gosto, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, Financial Juice é um site excelente que é tipo um feed de notícias. Ele vai trazendo a notícia em tempo real, atualizando para você. E você pode aqui em cima, ó, Forex, escolheu AI, ó, cripto, commodities, bonds, ó, todo o mercado praticamente, índices, macroeconomia em geral, tá certo? Movimentos de mercado, ok? E você pode colocar em geral, né? Análise de risco, tá? Para você entender e acompanhar esse feed de notícia. E à medida que você lê alguma notícia que tem a ver com aquilo que você está trabalhando, você clica, ele te direciona e você vai estudar com calma. Esse é um site maravilhoso, um site excelente que você deve acompanhar. Então, você que é estudante, que está começando a aprender sobre o Forex, você pode clicar com o botãozinho direito, traduzir para o português. Ele vai traduzir o site para você já ter a chamada em português aqui e você poder trabalhar. Ele coloca no lado esquerdo aqui o calendário econômico, os principais notícias saindo. Aqui no meio é o feed de notícias. Aqui no canto tem umas propagandinhas, tá? Ele é um site que funciona gratuitamente. Você pode ter teu usuário ali para poder formatar, né, as notícias da maneira que você quiser, tá? Você vai escolher quais as fontes, o que você quer acompanhar e tal, né? Se você não marcar nada, ele vai deixar padrão e funciona já muito bem, beleza? Um outro site importante que a gente vai ver é o cnbc.com, também gosto muito. Extremamente legal e bacana para você capturar esses eventos econômicos globais, essas coisas que acontecem de imediato, eles são muito rápidos em noticiar aqui e você pega os vários artigos e consegue acompanhar em tempo real o mercado. Muito legal. Um outro site que a gente vai ver também é o Bloomberg, só que o Bloomberg, pessoal, ele é pago, ok? Aí, obviamente, você tem alternativas gratuitas, você pode acompanhar o canal televisivo do Bloomberg pelo YouTube gratuitamente, mas o site em si é pago. Então, como no início, quando você clicar a primeira vez, ele vai te abrir para você acessar algumas páginas, mas logo em seguida ele já fecha e aí para continuar assistindo você vai ter que pagar a mensalidade ou a anualidade. Eu sinceramente acho que não vale a pena. Por quê? Porque eu optei, obviamente uma opção pessoal, por olhar os sites gratuitos e acompanhar o Trending View, que é o quarto site que eu não botei aqui na lista, ó, mas poderíamos até colocar. Seria o tradingview.com, certo? Esse site, TradingView, ele é um site também pago, mas ele tem já a parte gratuita dele, onde você pode acompanhar diversas notícias, gráficos, informações sobre o mercado financeiro em geral. Muito bacana esses 4 sites, vale muito a pena você tomar isso como uma referência para os teus estudos. Isso é uma coisa que a gente conversa direto no nosso Master Group também. A gente, como trader, tem que aprender a se apaixonar por economia, aprender a se apaixonar por ler as notícias, por querer estar inteirado do que está acontecendo a nível mundial, a nível econômico. Às vezes as pessoas chegam para mim, Thiago, eu acho muito chato ficar lendo site de notícia, não gosto e tal. Tudo bem, é uma questão de opinião. Agora, tente, à medida do possível, mudar esses conceitos, porque
a matéria-prima do nosso trabalho é economia. Assim sendo, quanto mais você se apaixonar, quanto mais você conviver com esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, melhor serão os seus resultados operacionais. Bom, conclusões práticas dessa aula de hoje. Então, resumidamente, você precisa estar atento aos eventos globais e principalmente aos relatórios econômicos. Cria o hábito de estudar pelo investing.com, pelo Academia Khan, por esses sites que a gente viu hoje, para você acompanhar calendário econômico e principais notícias, tá? Acompanhe as decisões dos bancos centrais, especialmente as que são mais importantes, como hoje nós vimos, por exemplo, payroll non-farm, nós vimos aí, vamos ver ainda decisão de taxa de juros, políticas monetárias, enfim. Use ferramentas como Bloomberg TradingView, como eu falei, Bloomberg é pago, TradingView também, mas tem a parte gratuita, você pode usar para monitorar o mercado. E mantenha um plano de gerenciamento de risco bem interessante, feito de maneira criteriosa. Nós vamos ter novos vídeos sobre aulas, vamos ter um módulo praticamente inteiro sobre gerenciamento de risco, então, obviamente, nós vamos ver esse assunto mais à frente de uma maneira mais ampla. Mas desde já escreve aí que você precisa de um gerenciamento de risco robusto. Se alguém algum dia te disse que você pode operar Forex sem gerenciamento de risco, essa pessoa não sabe o que está dizendo e te passou uma informação errada. Tá? Gerenciamento de risco é essencial para qualquer trader, seja um profissional ou trader de horas vagas, não interessa. Ok? Aí você tem agora um divisor de águas que a partir de agora, a partir da próxima aula, a gente começa o estudo de análise técnica, você já pode começar a praticar na prática realmente as operações de Forex. Então você vai entrar para nossa mentoria. É a mentoria gratuita e eu estou esperando vocês. Todos os dias a gente se reúne de segunda a sexta. Para você participar, você tem que entrar para o projeto Axis Select. Né? Você vai abrir uma conta real pelo link que está na descrição do vídeo que eu estou replicando aqui. Abre pelo computador para você não ter problema aí de celular, que às vezes celular é difícil, tá? Clica, vai preencher tua conta. Qualquer dificuldade nesse preenchimento, você pode me chamar no Telegram, eu te ajudo, certo? Depois você vai entrar na tua área de cliente e vai validar teu documento e fazer o depósito inicial, que o depósito mínimo aí para as nossas operações é de $200, tá? Então, por que você deve fazer o depósito agora? Pelo seguinte, você já ganha acesso imediato à nossa mentoria. Isso é o ponto primário, tá? É uma mentoria exclusiva, você não vai encontrar a nível público, é só para quem realmente se compromete. Temos reuniões diárias com operações reais no mercado. Você vai poder aprender na prática com traders experientes. Os instrutores que estão lá, que são eu, meu parceiro Marcel, e outros traders que estão lá trabalhando no projeto Axis Select, passando de fase, tendo excelentes resultados. E tu, além disso, vai ter uma assessoria personalizada, ou seja, a gente também individualmente vai te ajudar a desenvolver tua consistência, tua confiança nas tuas operações práticas de mercado. Aprender a usar o MetaTrader, aprender a instalar indicador, aprender a instalar robô, tudo isso a gente vai ver numa parte no curso aqui. Só que na mentoria a gente repete isso diariamente. É uma verdadeira imersão dentro do trabalho do Forex. E é uma oportunidade única para você traçar uma jornada no plano Axis Select. Tá? Você pode operar uma conta financiada que pode crescer até $1 milhão, com comissões até 90% dos lucros gerados em uma das maiores corretoras do mundo, que é a corretora Axie. Esse plano é diferencial. Você não vai encontrar nenhuma prop firm, nenhuma mesa proprietária que sequer chegue perto da validade desse plano aqui. Tá? Você vai operar o próprio capital, você não tem medidas desclassificatórias, quer dizer, a única exceção à regra é a questão do drawdown e não te desclassifica por completo, ela te coloca numa quarentena e te dá a oportunidade de retornar. Então, quer dizer, você não tem as mazelas das mesas proprietárias normais, comuns que existe por aí. Você vai operar o teu capital e a corretora vai te impulsionar. Realmente uma oportunidade fantástica que pode mudar a vida de qualquer um. Você já chegando numa terceira fase, por exemplo, você já pode estar aí se dando ao luxo de viver de Forex como uma profissão já realmente consolidada na tua vida. Então eu tenho certeza que você, se você gosta do mercado de Forex, não perde a oportunidade de entrar para o projeto Axis Select agora mesmo e ter acesso à nossa mentoria gratuita, tá certo? Link está na descrição.
você precisa abrir o link, validar com os seus documentos e fazer um depósito. O depósito mínimo é $200, tá certo? Ah, não tenho 200, só tenho 150. Conversa comigo em privado, a gente vai ver o que faz e tal, vamos te ajudar nesse sentido para você chegar lá. Agora, é importante você ter o porquê, né? Por que que precisa isso? Porque você precisa de um nível de margem, tá? Tem algumas perguntinhas aí recorrentes que normalmente o pessoal faz. Ah, Thiago, e se eu não tiver experiência suficiente? Então, não é motivo de preocupação. A mentoria é feita para todos os níveis, desde iniciantes dos mais básicos até traders profissionais que querem melhorar a performance, certo? Então, mesmo que você, não, mas eu já sou experiente, eu já tenho minha consistência e tal, não tem problema. Entra lá, tenho certeza que algo vai te agregar, alguma coisa nova, sempre vai ser interessante para você. Por que eu devo depositar $200? Bom, primeiramente você tem que entender o seguinte: no Forex, a gente trabalha com um nível de margem. Então, assim, a gente fez um estudo e pelo menos um requisito aí de margem mínimo é $200, tá? Então, além de ser um início de uma jornada que vai te levar a resultados maiores, você não vai querer ficar só com $200. Você vai ter que acumular 500, né, onde começa o plano Select, depois 1.000, 2.000, ou seja, você vai querer aumentar seu capital. Então, entre operações assertivas e aportes, a gente entendeu que um valor inicial bacana, adequado, seria $200, tá? Além disso, isso vai te garantir uma margem minimamente razoável para tu iniciar. E é seguro, com relação à segurança, a gente tem algumas coisas a dizer. A gente trabalha com uma das maiores corretoras do mundo, que é a corretora Axie, ela figura entre as, vamos lá, 5 maiores corretoras do mundo a nível global, e você tem uma corretora 100% regulamentada, com toda a infraestrutura preparada para poder receber teu depósito, a tua solicitação de retirada, fazer isso de uma maneira segura, de forma profissional e confiável. Com relação à operação, a gente tem, obviamente, o risco inerente do mercado, mas você vai estar com mentores que vão te ajudar a fazer tuas entradas, a fazer as tuas análises, para você ter segurança para as tuas operações de compra e de venda. Então, é muito importante você entender que esse nível de segurança ele é altíssimo à medida que você cumpre com critérios pessoais aí para trabalhar. Ok? Então, nossa próxima aula a gente dá entrada no módulo 5, análise técnica no Forex, e a aula vai ser os principais conceitos de suporte, resistência, tendência e padrões gráficos. Eu espero você na nossa próxima aula. Participa com a gente, deixa teu comentário aqui no YouTube, entre em contato comigo pelas redes sociais, abre tua conta na Axie, vamos começar para já. 2025 está recém no início e eu tenho certeza que você vai ter uma excelente jornada e de repente até o final do ano você já esteja numa fase intermediária como Acceleration, já ganhando uma excelente comissão mensal e vivendo de Forex. É algo que você pode tranquilamente fazer dentro de um ano e eu tenho certeza que muitos vão conseguir. E aqueles que forem mais devagar e tal também não tem nada a perder. Você vai ter, consequentemente, diversos resultados positivos nesse processo como um todo. Um forte abraço, pessoal. Obrigado até aqui e até a próxima.